Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas de tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito interessante, irmãos e irmãs, quando nós pegamos a integridade, ou melhor, a integralidade da narrativa bíblica do Evangelho de Lucas. Claro, não tão perfeitinha como nós a encontramos na linearidade da Sagrada Escritura, porque a liturgia ela faz recortes pedagógicos, né? Para que nós possamos pegar o fio da meada, ter uma noção do todo, sem perder também o contexto litúrgico. E por que é interessante? Porque ontem nós ouvimos as parábolas da misericórdia. Jesus que conta a parábola primeiramente para os fariseus, em segundo lugar para a multidão que estava ali perto, da ovelha perdida, da moeda perdida. E agora Jesus dirige para os seus discípulos e conta esta parábola para aqueles que são seus seguidores. Por que será que Jesus diz isso para os discípulos? Fico eu pensando aqui agora, né? Primeiro porque os corações mais difíceis de serem convertidos são aqueles que estão mais próximos de Jesus. Quanto mais tempo nós temos com Ele, mais bruto, mais rude, mais cabeça dura nós nos tornamos. E achamos que o fato de conhecer Jesus muito tempo é a garantia para sermos santos e sermos salvos. É isso que um administrador que usurpa os bens do seu senhor faz. Ninguém se torna corrupto tal como esse administrador da noite para o dia. Muito pelo contrário. Esse administrador infiel que foi acusado de esbanjar os bens do patrão, não começou administrando de modo lucrativo para si os bens do patrão. Começou sendo um bom administrador. Caso contrário, ele não teria sido admitido. E nem teria conseguido a confiança do seu patrão, né? E só depois de um bom tempo, por conhecer não só o modo de trabalhar do seu patrão, como o seu patrão gosta do serviço, mas também os limites e aquilo que o patrão não presta atenção, que o administrador começou a roubar ou usar de um bem que não era seu em benefício próprio. Entendem por que são para os discípulos esta parábola? Porque às vezes, no tempo que nós temos com Jesus, nós vamos começando a usurpar para nós um direito que não é nosso, um lugar que não é nosso, a lucrar aquilo que não é para o nosso sustento. Na companhia de Jesus, como seus discípulos, nós já recebemos tudo o que precisamos
para sermos santos. A providência não deixa faltar para nós o necessário para vivermos o bem e para vivermos no tempo presente, minimamente confiante no Senhor. Mas aí nós começamos a querer mais. Começamos a querer sermos maiores do que o nosso mestre. A vaidade começa a inflar o nosso ego e pouco a pouco nos tornamos orgulhosos, ao ponto de, ao invés de levar as pessoas a uma experiência com o amor de Jesus, nós queremos atrair seguidores para nós. E às vezes as críticas que as pessoas fazem a nós se tornam duríssimas, não porque são reais, mas porque mexem no nosso orgulho ferido. Que lugar nós ocupamos nisso tudo? Aí Jesus, meus irmãos e irmãs, conta esta parábola, primeiro para que a gente preste atenção, que nós não estamos seguindo a Jesus como um trabalhador, nós estamos seguindo a Jesus como um amigo. Por mais que nós trabalhemos para Ele, por mais que eu seja padre, a Luzia, de um certo sentido, ganha o seu pão trabalhando para Jesus, a Bárbara, o Felipe, todos nós aqui podemos dizer, ganhamos o nosso sustento a partir do trabalho para Jesus, mas nós não somos trabalhadores dele, nós somos amigos. A relação que nós temos com Jesus não é uma relação de empregado e empregador, é uma relação de amizade, de amor. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós não somos e nós nem podemos querer ser empregados de Jesus, porque o que nos salvará não será o serviço que prestamos para Ele. O que nos salvará é a intimidade que nós cultivamos com esse Senhor. Um coração semelhante ao coração dEle. Por isso que nós cantamos este versículo 5 do segundo capítulo da primeira carta de João. É o amor de Deus que se realiza em todo aquele que guarda realmente e fielmente a sua palavra. É porque somos amigos que o amor dele realiza em nós tudo aquilo que nós precisamos. Mas se nós começarmos a olhar de um modo deturpado para a função que nos é dada, para as coisas que temos que administrar, para as pessoas com as quais nós temos que conviver, nós podemos pensar assim: eu posso tirar vantagem nisso? Posso me promover às custas do Evangelho? Posso ajudar os meus amigos mais próximos com o que é da igreja? Posso colocar em cargos, em lugares que estão sob minha responsabilidade, aqueles que eu tenho mais aptidão? E aí vamos nos tornando administradores infiéis. Porque paramos de pensar na ação do Espírito Santo e começamos a pensar com o nosso próprio estômago. É dura esta palavra de São Paulo aos Filipenses, porque São Paulo vai dizer de fora e ao mesmo tempo serve um puxão de orelha para os de dentro, né? Quando São Paulo diz: há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo, aquilo pode ser dito também assim: há muitos por aqui, sabe, dentro dessas paredinhas aqui, atrás dessas portinhas aqui, que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. E olha que tristeza, quem é inimigo da cruz, o fim deles é a perdição. Claro, não tem como ser achado quando nós estamos perdidos nas nossas paixões. Por quê? Nós paramos de servir e seguir a Deus verdadeiro para seguir a nossa glória, para buscar o que é nosso, para buscar a nossa vontade e tirar vantagens. O Deus de quem é inimigo da cruz de Cristo é o próprio estômago, para dizer assim: vive para se satisfazer, vive para buscar o seu próprio prazer. A imagem do estômago é aquilo que está relacionado ao prazer corpóreo e venéreo, aquilo que passa, porque a comida é assim, satisfaz e dá prazer, mas passa. Comer uma lasanha deliciosa, há menos de 3 horas aqui no almoço que as meninas fizeram no capricho, excelente. Como não satisfazer? A gente sente prazer deliciando aquele prato gostoso,
Mas confesso para você, no final da missa eu vou ter que voltar lá na cozinha, porque passou. Já tem mais fome. Quando São Paulo diz que o Deus é o estômago, São Paulo está usando de uma figura de linguagem para falar assim: nós colocamos no lugar de Deus coisas que passam. O prazer, o sexo sem medida, o dinheiro, uma vaidade que infla-nos e que faz que as pessoas querem ser aquilo que elas não são. Aí nós paramos de viver para Deus e começamos a viver para nós mesmos. Usurpamos um direito que não é nosso, porque a nossa vida não é nossa. Como ouvimos na missa do dia 2, quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Cristo. Não nos somos, não nos pertencemos, somos dele. E aí, meus irmãos e irmãs, o convite que nós somos hoje chamados é mais uma vez a conversão. É de voltar a olhar de onde nós viemos, de onde fomos tirados e para onde somos levados. Porque só quando a gente tem consciência de que somos concidadãos do céu, como São Paulo nos exorta no versículo 20 da primeira leitura, é que nós começamos de novo a entender que o que nos salvará não é a nossa relação de trabalho, nem aquilo que nós fazemos de substancial neste mundo, mas o que nos salvará é saber para onde nós estamos caminhando. E não estamos perdidos, temos um destino certo. Podemos estar trupicando, caindo, levantando e assim por diante, mas sabemos onde queremos chegar. Levantamos e continuamos, porque a nossa meta é o coração de Deus. Que o Senhor, meus irmãos e irmãs, nos ajude de novo a entender esta profundidade. Somos amigos dele. E esta amizade é o bastante para transformar o nosso coração. Aqui, primeiro justifico porque o padre está usando verde, por uma lerdeza da minha parte, que na hora de paramentar, vestiu o verde e vim descendo para cá, e a irmã Luzia saiu gritando: padre, 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 hoje é branca. Eu falei: agora já era, agora já está na hora do início da missa. Mas é branco porque hoje celebramos a memória de São Carlos Borromeu. Eu costumava brincar e chamá-lo no seminário de garoto prodígio, porque aos 12 anos ele já despontou uma inteligência do ponto de vista acadêmico muito além da sua idade. Ingressou no seminário nesta época e aos 22 anos foi feito cardeal da igreja. Imagina, 22 anos de idade, já elevado ao título de conselheiro do Papa, por causa da sua inteligência e mais, por causa da sua humildade e da sua fé. Carlos Borromeu é o tipo de jovem que entendeu que por mais que ele tenha que trabalhar e trabalhar muito, ele não é medido diante do Senhor por aquilo que ele faz, mas ele é medido pelo Senhor pelo vínculo de amizade. Porque viveu uma vida intensa de oração, desde criança. Tinha tempo para rezar, tinha tempo para dedicar à intimidade com Jesus. E isso foi fazendo com que sua vida se transformasse naquilo que ele acreditava. Por isso Carlos Borromeu foi o protótipo ou a personificação da Reforma Católica de Trento. Porque mais do que reformar as estruturas eclesiais, São Carlos Borromeu reformou o seu coração e deixou que o seu coração fosse transformado pela misericórdia do Senhor. Por isso, participou do Concílio de Trento ativamente. E aos 25 anos de idade foi ordenado bispo. E bispo de uma importante diocese, a diocese de Milão. E lá, concomitantemente, Concílio de Trento, diocese de Milão, Concílio de Trento, diocese de Milão, São Carlos Borromeu dedicou-se ferrenhamente, não como um líder, mas como um serviçal. Cardeal, bispo, servo. Porque dedicou-se aos estudos. E começou na sua própria diocese aquilo que depois se tornou um modelo para a igreja no mundo inteiro. Lá ele começou a juntar os jovens que queriam ser padres na sua própria residência episcopal.
para que os jovens pudessem ter disciplina de oração, de estudo e de vida comunitária. Isso, mais tarde, se tornou o que nós chamamos hoje de seminário. Foi ele que inventou essa história de seminário, Luci. Depois, São Carlos Borromeu tinha uma preocupação muito grande com a salvação do seu povo. E sabia que isso começava pelos sacerdotes, que viviam de uma maneira completamente devassa nesta época da igreja. Então dedicou-se incansavelmente à correção, à disciplina e à conversão dos sacerdotes, ao ponto de, rezando na sua capela privada, um padre dá um tiro nas suas costas para tentar matá-lo. Mas graças a Deus, o tiro passou de raspão, apenas pegou nos paramentos. Carlos Borromeu não se cansou. Construiu na sua diocese inúmeros leprosários para cuidar dos leprosos e principalmente dos pobres enfermos. E quando chegou a peste negra em Milão, ao invés de se trancafiar no seu escritório episcopal, Carlos Borromeu saiu pelas ruas para atender confissão dos moribundos, estar com os agonizantes e dar unção aos enfermos, sem ter medo ele mesmo de pegar a peste e morrer por causa dela. Por isso São Carlos Borromeu morreu tão jovem, aos 46 anos de idade, partiu para a casa do Pai. E uma das suas frases marcantes é esta: almas se conquistam para Deus de joelhos. Nós esquecemos disso. Que se trabalharmos para Jesus e quisermos sermos trabalhadores, o que nós vamos dar a Jesus não é uma casa bonita, não é o carro do ano, não é uma conta bancária gorda. O que interessa ao coração de Jesus é almas para Ele. E almas se conquistam de joelhos, se conquista rezando. Aí, meus irmãos e irmãs, Carlos Borromeu entendeu o que é a amizade com a cruz. A amizade com a cruz é de fato morrer para o que neste mundo é desonroso, que causa desprazer, né? É estar disposto a enfrentar aquilo que ninguém quer enfrentar. Perder tempo no estudo, tempo na oração, tempo ouvindo as pessoas, misturando-se com os sofredores, misturando-se com os doentes, com os pobres, para ganhar a grande riqueza, o grande elogio, que não é dizer assim: vinde, olha, vou te dar uma estrelinha, como é que chama aquele negocinho que a gente pendura na rua? Uma medalha de honra ao mérito pelo seu trabalho. Não, nós não seremos recompensados por isso. Nós seremos recompensados se olhando para o pobre, se olhando para o sofredor, se olhando para as pessoas, nós conseguirmos encontrar nelas o rosto do nosso amado e amá-las como amamos a Jesus. Aí sim, não seremos administradores desonestos e nem agiremos com esperteza, porque agiremos pela fé com o coração e conquistaremos a herança que nos faz viver, que dá sentido para a nossa vida e que nos faz sujeitar-nos a todas as coisas, a herança do céu. Só realmente quem ama Jesus é capaz de viver pelo céu. Só quem ama e de fato quer ser amigo de Jesus não desiste do céu. Por isso, meus irmãos e irmãs, não sejamos desonestos. Pelo contrário, usemos com parcimônia, usemos bem dos bens que Deus dispõe. E o maior de todos os bens que Ele nos dá é o tempo presente. Usemos o tempo presente para ganhar amigos para o céu, amigos para Deus, que nos receberão em suas casas, quando mais nada tivermos para ofertar, a não ser as nossas fraquezas. Termino lembrando uma bênção que daqui a alguns meses a Bárbara vai receber, a bênção nupcial. Lá no casamento, a bênção final, o padre diz assim: abri as portas de vossas casas aos pobres e aos infelizes, que um dia vos receberão agradecido nas moradas do reino dos céus. Por isso que a parábola é muito atual, e esta bênção amarra o que eu quero dizer, porque se nós formos capazes
de, usando da função que Deus nos dá, criar amigos neste mundo, e amigos que nos unem a Deus, estes amigos um dia nos receberão agradecidos, não só nas suas casas aqui neste mundo, por um churrasco com picanha, mas esses amigos nos receberão agradecidos no céu. Lá no céu está a medida daqueles que na terra, como São Carlos Borromeu, souberam amar Cristo e seus irmãos. Que o Senhor converta o nosso coração, para que entendamos, não somos servos, somos amigos. E porque somos amigos, o que façamos, façamos por amor e no amor, porque esta é a nossa medida, que dele recebemos, e este é para nós o penhor da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor nosso Deus as nossas preces.